quem não sabe, o Rafinha mudou de posição, vocês não têm noção do quanto que ele tá jogando no Barcelona. Muita gente nem ficou sabendo, mas felizmente existe esse quadro pra gente passar como que os brasileiros estão performando na Europa, e o episódio de hoje é com o Rafinha. Todo mundo estava acostumado a ver ele de ponta direita, né? Foi assim que ele jogou no Leeds, foi assim que ele performou bem no Barcelona, foi assim que ele foi para a seleção brasileira. E não é que ele mudou de lado, ele era ponta direita e passou a ser ponta esquerda. Até porque o Barcelona na prática joga com um ponta só. Pela direita, Lamine Yamal, por motivos óbvios, né? Pela esquerda, o ponta ele joga por dentro. Isso porque ele abre o corredor pro lateral que vai ultrapassar. Contra o Villarreal, quem jogou foi o Gerard Martin, que jogou desse lateral, que vira um ponta na fase ofensiva, mas geralmente é o Alejandro Balde, que, poxa, é um jogador indiscutivelmente titular do Barcelona hoje. A verdade é que o Rafinha ele vai sempre jogar na mesma região. O Barcelona joga com uma linha de 5 na frente, o lateral esquerdo bem aberto, o lateral direito bem aberto, o Lewandowski de 9 e 2 meias interiores, que é como a gente costuma falar. O meio interior pela esquerda vai ser o ponta esquerda que fechou, e o Rafinha jogou assim bons minutos nesse jogo contra o Villarreal. O interior pela direita, ele é como se fosse um camisa 10 que vai deslocar um pouquinho, e no segundo tempo o Rafinha foi esse jogador e se associou bem demais com o Yamal por ali. E pô, eu vou falar com vocês, nessa nova posição já tô começando a imaginar o Rafinha com essa performance jogando na seleção brasileira com Savinho de um lado e Vini Júnior do outro, ele e Paquetá por dentro e o Rodrigo de falso 9 num jogo que o Brasil possa empurrar lá em cima e segurando um pouquinho mais os laterais. Mas independente disso, assim, falando em convocação que vai ter lesão, vai ter desfalque, vai ter suspensão, vai ter oscilação de fase, é bom demais ver mais um brasileiro performando bem e podendo jogar em mais de uma posição. O Brasil se deu super bem nisso com o Rodrigo e, pô, o Rafinha tá mostrando que tem potencial para fazer isso também. E nesse 5-1 que o Barcelona meteu no Villarreal, isso tudo ficou muito claro. Chama muita atenção a velocidade do Rafinha para executar um excelente gesto técnico. Não é só que ele cruza bem, dribla bem, encontra bons passes. Ele faz isso tudo muito rápido, mesmo quando tá pressionado. Nesse jogo mesmo tem um lance que ele recebe do Yamal no meio de 3, encontra um drible, vai procurar dentro da área e eu não sei não se não foi pênalti, tá? Outra coisa que eu também não consigo entender é quem curte todos os vídeos aqui do canal, mas ainda não tá inscrito. Pô, se você gosta e quer continuar acompanhando os brasileiros na Europa para saber quem que deveria estar na seleção, se inscreve aí que eu prometo que semana que vem tem mais um vídeo tipo esse aqui. Pô, o Rafinha se saiu muito bem, ele começou lá pela esquerda e construiu boas possibilidades por lá, encontrou bons passes, boas rupturas, né? O jogador que vai jogar como esse interior pela esquerda, ele vai infiltrar muito entre lateral e zagueiro do time oposto. Teve uma chance assim, é muito bom em transição, tem essa explosão para não só driblar no espaço curto, esperando a bola, mas também com o campo aberto e avançar nesse sentido. Tem um lance, inclusive, que tomou uma porrada e saiu amarelo pro time do Villarreal. Depois, com algumas mexidas que aconteceram no jogo, ele passou pra direita e a performance foi praticamente a mesma. Encontra uma excelente bola nas costas da defesa pro Yamal, encontra outras oportunidades, inclusive deixa 2 golzinhos na partida, tá? Eu acho que a tendência ao longo da temporada é a gente imaginar ele mais de fato pela esquerda, como esse falso ponta. Isso porque com a chegada do Dani Olmo, que o Barcelona fez de tudo para inscrever ele na La Liga, é muito difícil que o espanhol perca o espaço. Mas pensa bem, Yamal, Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski de 9 e o Balde ultrapassando pela esquerda. O Barcelona tem time e tá performando super bem com o Hans Flick. E para quem reparou bem nos lances que a gente tá usando aqui, o Rafinha em boa parte do jogo usou a braçadeira de capitão. Isso porque ele tá entre os 5 jogadores escolhidos pelos próprios atletas do Barça para ser capitão nessa temporada. O capitão tava sendo o Ter Stegen, mas que machucou e passou a braçadeira direto pro Rafinha. Os outros são o De Jong e o Araújo, que estão machucados, e o Pedro, que esteve na partida, mas quem recebeu a braçadeira mesmo foi o brasileiro. Isso é legal porque a gente vê a importância que ele vai ganhando no cenário mundial. Você ser capitão de um time como o Barcelona e fazer uma performance do jeito que foi contra o Villarreal, isso é de altíssimo nível. O Rafinha tem drible, ele tem finalização, ele tem ótimos passes e, igual falei, chama muita atenção a velocidade com que ele faz isso tudo. Tá pressionado ou tá com o campo aberto, ele se sai super bem. E a seleção tá procurando jogadores assim. Eu vejo o Rafinha, inclusive, cada vez mais se aproximando de um Rodrigo que consegue fazer praticamente todas as funções do meio pra frente, do que, vamos pensar, um Savinho, que é legitimamente um ponta que guarda a posição e que tem um drible acima da média demais. E esse começo de temporada dele tem sido monstruoso, inclusive tem sido cada vez mais letal na frente do gol. Hoje ele é vice-artilheiro da La Liga, ele tá na frente do Mbappé, o Mbappé tem 4 gols, o Rafinha tem 5, e só o Lewandowski tá acima dele com 6 gols. Só que tem uma diferença aí, o Lewandowski tem 6 gols com 7.1 gols esperados, então ele tá devendo um pouquinho aí. O Rafinha tem 5 gols com 3.97 gols esperados, ou seja, tá rendendo acima do esperado. E se você não entende muito bem como funciona esse negócio de gol esperado, eu tô deixando um vídeo aqui em cima no card pra você assistir assim que esse aqui acabar, que você vai entender o quão importante isso é pra gente fazer uma boa análise.
Pô, e nessa rodada, com os 2 gols que ele deixou contra o Villarreal, ele mostrou características diferentes. No primeiro, ele aparece na entrada da área, como um legítimo meia mesmo, quase que um camisa 10 para finalizar de média distância. Pô, o Rafinha tem muita qualidade para isso. E no segundo, numa transição, que mostra essa explosão que eu já comentei. O Lewandowski vai baixar, vai abrir um espaço para ele infiltrar e ali ele dispara e recebe um baita de um passe do Yamal que não tinha como perder. De fato, depois de um jogo contra o Real Valladolid que se saiu super bem, no jogo contra o Rayo Vallecano que ele se saiu super bem, esse jogo contra o Villarreal veio pra carimbar, de fato. E nessa temporada, lá no 365 Scores, ele tá com a melhor nota da La Liga. Ele tá empatado com o Yamal com 8.3 e com o Lo Celso do Betis. E é bizarro como tem brasileiro que não vê a La Liga e quer desvalorizar os nossos jogadores. E se você tem aquele amigo que não vê La Liga e mesmo assim quer cornetar, manda esse vídeo aqui pra ele e fala que é um baita de um resumo de como os brasileiros estão performando na Europa. Vamos mudar a opinião dessa galera. E assim, eu também tenho críticas pra fazer, tá? O Rafinha deixou 2 gols, mas ele perdeu outras 2 boas oportunidades nesse jogo e a gente tem que pontuar isso. É um ponto de evolução pra dentro da temporada mesmo. Mas pra quem deixou 2 gols, deu um baita passe pro Yamal, criou boas possibilidades e digo mais, teve até alguns momentos pressionando bem, errava e voltava pra pressionar, eu não vou reclamar dos gols que ele perdeu não, até porque pra mim só teve um ali que pegou mais feio. E assim, análise pra mim a gente faz vendo o jogo, parando, vendo Barcelona, Villarreal, vendo como o time performa. Mas tem alguns números que não tem como a gente não destacar. O Rafinha ele tem 2 assistências na temporada, mas em chances criadas ele tá só atrás do Yamal. O Yamal criou 8 grandes chances nessa temporada e o Rafinha criou 7. O lance é, se você cria uma oportunidade, deixa o cara na cara do gol e ele perde, poxa, não contar assistência chega a ser sacanagem. Por isso que eu gosto dessa outra métrica das grandes chances criadas. Resumindo, o Rafinha ele já vinha performando bem na temporada passada, mas nessa temporada ele começou destruidor. Ele deixou de ser só um ponta para ser um meia que joga por dentro, se associa, cria oportunidades, explode nas costas da defesa e marca gols também. Vem se destacando como um dos melhores da La Liga aqui na temporada, e a La Liga tá cada vez mais recheada. Isso ajuda inclusive o Barça do Hans Flick, que vai brigar fatalmente por uma Champions e que não conseguiu um bom resultado no meio de semana porque teve uma expulsão do Eric Garcia. E como eu gosto de falar, obviamente quem ganha com isso é a gente, é a seleção brasileira. A gente tem mais um jogador performando bem no futebol europeu e mais um jogador que pode jogar em mais de uma função. A gente tem que lembrar que lesões acontecem, oscilações acontecem, suspensões, principalmente, vamos pensar numa Copa América, uma Copa do Mundo, ter mais jogadores performando bem, quem ganha é a gente de fato e é uma dor de cabeça boa pro Dorival Júnior. Mas como você sabe, nesse vídeo a gente sempre dá uma pincelada sobre outros jogadores brasileiros que estão bem nessa temporada, e não tem como não falar do Real Madrid e Espanhol com 4 brasileiros em campo. O primeiro foi o Vini Júnior, que começou no banco, entra no segundo tempo com o Barça precisando de uma reação e se sai super bem. Nesse jogo ele não foi aquele ponta típico que guarda a posição e vai pro drible, igual eu comentei ao longo do vídeo. Ele procurou mais o meio, procurou criar mais jogadas, mas com certeza o grande highlight dele no jogo foi a assistência que ele deu pro gol do Rodrigo. Aquilo ali foi sacanagem. O Rodrigo foi o outro que performou bem, ele começou o jogo lá na ponta esquerda, onde ele se sente mais à vontade, e o que é legal, a gente tá acostumado a ver ele mais construtor, um pouquinho jogando pro time. Cara, nesse jogo completou 5 dribles, jogou super bem, criou boas oportunidades, deixou dele, pô, a gente tem que deixar o destaque. O Rodrigo provavelmente é o melhor brasileiro hoje em campo no futebol europeu, e se continuar desse jeito, ele não vai brigar por top 30 na próxima temporada, mas por top 5, tá bom? Um outro brasileiro que jogou o jogo inteiro foi o Éder Militão, que saudável, pra mim ele é titular dessa seleção brasileira. Provavelmente ele pela direita e o Gabriel Magalhães pela esquerda. Nesse jogo ele não foi tão exigido defensivamente assim, ele teve algumas boas rebatidas de cabeça, principalmente nos tiros de meta vindo do Espanhol, mas o ponto forte para ele fica na construção. Eu vi boas recuperações em alguns momentos que foi exigido dele correr para trás, e nisso a velocidade dele é impecável, e na construção, tanto mais curto quanto em bolas longas, o Militão se saiu super bem. Com o Real começando o jogo atrás do placar, inclusive ele pôde dar uns passinhos para frente e jogou praticamente de volante, o Real ocupando o campo de ataque e ele ajudando a construir na base da jogada. O Militão tem que ser titular na seleção. Pô, e o Endrick, que eu vou falar do Endrick, né? Mais um jogo que ele entra no finalzinho, tem poucos minutos pra resolver, do meio de semana fez gol na Champions, e nesse ele arrumou um pênalti driblando, construindo a jogada e caindo dentro da área, arrumou um pênalti pro Real fechar a goleada sobre o Espanhol. O Endrick tem a estrela, não tem jeito. Viajando pra Itália, um outro brasileiro que eu destaquei na semana passada, eu tenho que continuar destacando, é o Bremer, um cara que todo mundo tá pedindo na seleção tem tempo, ao meu ver ele tem que estar pelo menos entre os 4. Não é aquele zagueiro moderno, já falei isso, não contem com ele pra grandes progressões, pra construções, ele não vai oferecer o mesmo tipo de solução nem do Militão, nem do Magalhães, mas ele é um cara que defende muito bem a área. Um jogo super tenso que foi esse Juve e Napoli do fim de semana, se saiu bem, foi um dos grandes destaques da partida. Saindo da Itália para a França, eu quero falar do Caio Henrique. O Caio Henrique é um jogador que muita gente pede na seleção tem tempo,
Joga no Mônaco, é um lateral esquerdo, jogou no Grêmio, jogou no Fluminense e, diferente do que algumas pessoas pensam, ele não tem jogado como lateral interior, né, aquele lateral por dentro, como por exemplo o Danilo tem jogado do lado direito na seleção brasileira. Ele joga como um lateral esquerdo bem espetado, quase que um ponta mesmo, do mesmo estilo do Ian Couto, do que ele faz pela direita agora do Borussia Dortmund. E o que eu vi do Caio Henrique? Muito disposto para chegar na linha de fundo, procurar cruzamentos, bom direcionamento do cruzamento, por sinal, por mais que não tenha acertado todos, nem tudo é culpa dele, cobra falta, se mostrou bem disponível em soluções ofensivas. Defensivamente contra o Le Havre não foi o melhor jogo pra gente usar de critério, mas eu vou continuar de olho no Caio Henrique. Por falar em lateral, mas agora lateral direito, lá na Alemanha a gente teve o Ian Couto na goleada que o Stuttgart aplicou sobre o Borussia. Ele entrou no segundo tempo, é fato, o jogo já estava em 2-0, o Stuttgart amassando em cima mesmo e a gente não pôde ver o melhor dele nesse jogo. Raramente conseguiu chegar na linha de fundo, teve até algumas oportunidades ali, mas passou a maior parte do jogo se defendendo. Não vi culpa dele em nenhum dos lances de gol, mas não foi o melhor jogo pra gente usar de critério, vamos continuar com ele no radar também. Pra gente fechar, vamos pra Premier League, e o primeiro jogo que eu quero destacar é o Bournemouth Liverpool, e não tô falando do Alisson, quem agarrou no Liverpool foi o Kelleher, e o jogador que eu quero destacar é o Evanilson, ex-atacante do Porto e que tá agora no Bournemouth. É fato, nesse jogo não tem como destacar muita coisa, ele jogou contra o Van Dijk e o Konaté num jogo que o Liverpool dominou as ações. Mas ele teve dois lances que me chamaram a atenção, ele conseguiu criar essa boa oportunidade logo no começo do jogo, quando o placar ainda estava em 0-0 e no segundo tempo soltou uma boa finalização. Mas é claro, não tem como esperar uma baita de uma atuação contra o Liverpool, que até agora cedeu só um gol na Premier League. Surfando no último vídeo, inclusive vou deixar o card aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre o André, a gente tem que falar do Wolverhampton, né? O Wolverhampton ainda não venceu na Premier League, mas cara, é engraçado como são os jogos do Wolverhampton. O time consegue progredir, o time consegue abrir o placar, consegue criar, reter a posse, jogar bem. Chega no final, parece que o time desconcentra, toma 1, 2, 3 gols e tomou a virada do Aston Villa jogando fora de casa. Mas eu não vi muita culpa dos brasileiros nessa. Pra mim o João Gomes inclusive fez um partidaço, foram 5 desarmes na partida, muito incisivo, teve algumas participações ofensivamente, é claro, e pra mim ele vem consolidando esse espaço dele na seleção brasileira. É um jogador que tá com um pezinho fora do Wolverhampton. Se não saiu nessa janela, tem um grande potencial de sair no meio do ano, e se não sair, de fato, na próxima é garantido. E vale completar, assim, o Wolverhampton segurou 1-0 no placar fora de casa até os 73, e o João Gomes foi muito importante nisso. Defensivamente foi um cão de guarda mesmo, desarmando, pressionando em cima, e com bola ajudou a circular. Menos passes arriscados, até pelo que o jogo pedia, mas eu vi ele bem seguro com a bola. Falando do outro brasileiro, não do Matheus Cunha, que eu acho que teve uma participação mais discreta nesse jogo, mas do André, que eu já tinha comentado na semana passada, eu vou deixar aqui no card se você não assistiu para conseguir acompanhar. Nesse jogo ele só errou 2 passes, teve 98% de acerto, mas eu senti ele menos agressivo na progressão. Talvez até pela circunstância do jogo, mais passes de lado, em alguns momentos um pouquinho mais pressionado, se mostrou disponível para receber, mas de fato, jogando fora de casa não tinha por que arriscar tanto. Eu vi ele com um papel mais defensivo. Aston Villa é um baita de um time que está performando bem nesse início de temporada na Premier League, estreou com vitória na Champions, então o André foi mais exigido defensivamente nesse jogo e eu acho que se saiu bem, também sem culpa sobre os gols sofridos. Um outro que todo mundo me pede para falar é do Murilo, zagueiro ex-Corinthians e agora no Nottingham Forest, que foi destaque na temporada passada. O Nottingham empatou em 2-2 com o Brighton e ele se saiu muito bem. Teve um número que para mim chamou muita atenção, foram 15 cortes no jogo. Protegeu muito bem a área, a bola entrava e ali por ele não passava. Tanto que o primeiro gol sai numa dividida de cabeça que ele não tinha nada a ver e o segundo gol numa cobrança de falta que, convenhamos, não tinha o que o Murilo pudesse fazer ali. Ofensivamente não foi lá o melhor jogo para ele mostrar a capacidade dele de sair jogando, mas esse lance aí foi sacanagem pra cima da pressão do Brighton. E pra fechar, não tinha como falar do grande jogo do fim de semana, né? Manchester City 2, Arsenal 2 no Etihad, um jogaço com direito a gol no último minuto. Só que foi um jogo meio difícil pra gente analisar os brasileiros. O Martinelli ele dá uma assistência pro primeiro gol num lance meio contestável ali de uma cobrança rápida de falta do Aston, mas ele se saiu super bem num contra um pra cima do Walker, encontrou o Calafiori pra ele marcar, e depois o Gabriel Magalhães, aí é um espetáculo à parte, escanteia com o homem mesmo, e o zagueiro virou uma das peças ofensivas mais importantes do time do Arteta. Eu não vou detalhar muito não, porque eu gravei um short pra falar sobre isso, e eu destrinchei a estratégia ofensiva de bola parada do Arsenal, então você vem aqui no canal conferir, beleza? E o Martinelli, coitado, no segundo tempo o Arsenal se fechou num 5-4-0 depois da expulsão do Trossard, e defensivamente não tem muito o que destacar ali, fez boa partida do lance é que no final o Arsenal toma um gol. E um outro brasileiro em campo, que estava do outro lado, do lado azul, foi o Savinho. Ele começou o jogo super bem, contra o drible desconcertante para cima do Calafiori, cria uma excelente situação de gol e dá assistência para o 100º gol do Haaland pelo City. O lance é que com a expulsão do Trossard, o Arsenal aglomerou 9 jogadores dentro da área e isso dificultou muito para o ponta driblar em direção à área. Nem ele, nem o Doku se saíram muito bem nesse jogo e ele acabou substituído, mas o Savinho continua entre as prioridades do Guardiola. Ser titular
titular do Manchester City não é pouca coisa não, tá? Mas me diz aí, que outro brasileiro que tá em evidência eu preciso falar aqui no quadro? Semana que vem eu tô de volta.